um outro exemplo resolvido, exemplo 3.4. Tá? Mas antes de falar sobre o exemplo, eu quero que vocês prestem atenção nessas duas figuras. Tá? Eu vou comentar. Então, existe o quê? Existe líquido subresfriado e existe líquido comprimido. Tá? Ambos estão nessa região aqui à esquerda do líquido. Então, lembre-se, essa aqui é a curva de saturação, tá? Dos dois lados. O lado esquerdo da curva é líquido saturado, chega até o ponto crítico, depois vira vapor saturado. Tá? Aqui, deste outro lado, é a mesma coisa. Então, ao lado esquerdo, líquido, aqui dentro, líquido mais vapor, no lado direito, vapor superaquecido. Tá? Pressão em função do volume. Aqui, temperatura em função do volume. Deste lado esquerdo, líquido. Aqui dentro, líquido mais vapor. E do lado direito, vapor saturado. Tá? Muito bem. O que é um líquido subresfriado? Tá? É um líquido que está uma temperatura menor que a de saturação, tá? Mas está na mesma pressão. Tá? Então, por isso que fala aqui, ó, a temperatura do líquido é menor que a temperatura de saturação, mas a pressão dele é a mesma da saturação. Por exemplo, tá? Suponhamos que nós estamos numa determinada condição, que a temperatura dele é de 20 graus Celsius, e a pressão dele vale 0,1235 bar. Tá? Então, grave essa situação. Tá? O líquido subresfriado ou comprimido está marcado com a seta em vermelho, é o ponto preto. O que está em azul, seta azul e ponto azul, está significando a condição de líquido saturado. Tá bom? Então, primeira condição dele aí é a temperatura de 20 graus Celsius, se vocês quiserem anotar, anotem, tá? E a pressão que ele está é de 0,1235 bar. Tá? Se nós olharmos na tabela para a temperatura de 20 graus Celsius, a pressão de saturação, tá? Ela é menor, ela vale 0,02339. Bom, tudo bem. Se nós olharmos para a temperatura de 54, ou para a pressão de 0,1235 bar, ou não vai ter, na verdade, né? Se nós olharmos para a temperatura de 50 graus Celsius, a pressão de saturação vale 0,1235 bar. Mas eu disse que a água ela está a 20 graus Celsius e a 0,1235 bar. Tá bom? Então, nós não vamos ter esse valor aqui tabelado. Tá bom? Que é o ponto preto. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar o valor do correspondente ao líquido saturado para a mesma temperatura, mesmo que a condição seja de 20 graus Celsius. Não, tá? Então, nós vamos usar essa condição aqui, tá? Quer dizer, bom, depois eu comento esses detalhes. Por enquanto, a gente vai ter que usar a condição do líquido saturado, tá? Então, esse aqui é o detalhe, tá bom? No caso aí, tá? No caso da pressão. E aí a gente vai usar o valor, realmente, igual eu falei, né? Para a mesma temperatura, não importa se a pressão é outra, tá? Então, vamos lá. Está na temperatura de 20 graus Celsius, está na pressão de 0,1235 bar. Se eu quisesse saber qual é o volume específico nessa condição, qual que eu usaria? Tá? Muito bem. Se ele é um líquido subresfriado, tá? Então ele deveria estar nas condições de líquido alguma coisa, né? Que é depois da tabela A4. Tá? Mas eu vou já comentar com vocês. Tá?
a primeira pressão que tem é de 25 bar, não de 0,1235 bar. Então, não existe tabelado. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar, tá, para a condição dessa temperatura, tá, de 20 graus Celsius, já que ele está a 20 graus Celsius e não a 50, tá, a gente vai usar para a mesma temperatura, a gente vai pegar a temperatura de 20 graus Celsius, beleza? Tá? Deixa eu procurar aqui, que eu nem sei onde está. Ele está aqui do outro lado. Usar a condição do líquido saturado, que vale 1,0018. Tá? Aqui só está mostrando a condição para 50 graus Celsius. Bom, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que é líquido subresfriado? Bom, é quando a temperatura que ele se encontra é menor que a de saturação para a mesma pressão. Agora, líquido comprimido. Então, ó, lembra que subresfriado diminui a temperatura, mas a pressão mantém. Líquido comprimido aumenta a pressão, mas a temperatura é igual. Então, a pressão do líquido é maior que a de saturação, mas a temperatura é a mesma. Então, imagina, ele está na pressão de 1 bar, tá? Aqui, mas está a 50 graus Celsius. Ok? O que vai usar, né? Sim, qual é o correspondente? É esse aqui, ó. A 50 graus Celsius, a pressão de saturação vale 0,1235 bar. Então, nós vamos usar o que está em azul como o valor do volume específico, tá bom? Então, é isso que nós vamos usar. Tá? Nessa condição aqui, na primeira, tá, a gente vai fazer a mesma coisa, mesmo que seja líquido subresfriado. No líquido comprimido também, nós vamos fazer a mesma coisa. Tá? Usar a condição da mesma temperatura, mesmo que a pressão seja diferente. Tá? Então, porque isso aqui está muito próximo. Beleza? Tá? Então, maravilha. Vamos ver o exemplo aqui para poder entender isso aqui. Tá? Ó, aquecimento de água na condição de líquido comprimido. Ó, calor é fornecido para uma quantidade de 0,2 kg de água em um processo a pressão constante de 1 bar. Inicialmente, a água está a 60 graus Celsius e é aquecida até a condição de vapor saturado. Considere a água como sistema. Tá? É aquecida em um processo a pressão constante de 1 bar. Tá bom? Então, ó, determine, letra A, o volume inicial do sistema em metro cúbico. B, a energia interna da água em kJ por quilo na condição inicial. C, o volume final do sistema em metro cúbico. D, a energia interna da água em kJ por quilo na condição final. E, o trabalho realizado pelo sistema em kJ. E F, a variação da energia interna em kJ. E letra G, o calor transferido ao sistema. Tá? Então, ó, vamos lá. O volume inicial do sistema em metro cúbico. Tá? Então, ó, fala que a temperatura da água é de 60 graus Celsius na pressão de 1 bar. Tá? Então, aqui a temperatura e função do volume. Isso aqui não tem tabelado, ponto 1. Mas o ponto 1', que é a condição de líquido saturado na temperatura de 60 graus Celsius, que corresponde a uma pressão de saturação de 0,1994 bar, tem tabelado. Então, nós vamos usar o valor desse volume específico, que vale 0,0010172. Tá? E a energia interna do líquido saturado a 60 graus Celsius também vale 251,11 kJ por quilo. Tá? E fala que ele é aquecido, né, na pressão de 1 bar, tá? Até a condição de vapor saturado. Tá? Com a pressão de 1 bar, tá, o volume específico, né, esse ponto 2 é o que está aqui, ó, vale 1,694 metro cúbico por quilo. Aí tem que olhar para a pressão de 1 bar, tá? Vapor saturado. E a energia
interna do vapor saturado na pressão de um bar vale 2.506,1. E a temperatura de saturação vale 99,63 graus Celsius. Significa o quê? Que a água foi aquecida de 60 graus Celsius, né, que estava nesse ponto 1, até o ponto 2. Né? Foi aquecida até 99,63 graus Celsius. Bom, o volume específico inicial será do líquido saturado a 60 graus Celsius e vale 0,0010.162 m3 por quilo. E aí, o volume específico é o volume sobre massa, nós temos a massa. O volume vale 2,034 vezes 10 a menos 4 metro cúbico. Ok? Letra B. A energia interna da água em kJ por quilo na condição inicial. A energia interna será do líquido saturado a 60 graus Celsius e vale 251,11 kJ por quilo. Letra C. O volume final do sistema em metro cúbico. Como a condição final é de vapor saturado a 1 bar, então o volume específico tabelado vale 1,694 metro cúbico por quilo. E o volume final vai ser, né, o volume específico é o volume sobre massa, tem aqui os valores, tá? O volume final vai ser de 0,3388 metro cúbico. Bom? E 8 aqui, a letra D, né? A energia interna da água em kJ por quilo na condição final, tá? Condição de vapor saturado a 1 bar, tá? Então a energia interna tabelada vale 2.506,1 kJ por quilo. Letra E, o trabalho realizado pelo sistema em kJ. Bom, já que o trabalho para o processo a pressão constante ele é dado por essa forma, né? Pressão vezes a variação de volume, é só pegar 1 bar 100 kPa vezes a diferença de volume, vai dar 33,9 kJ. Tá? Esse é o trabalho realizado. Letra F, a variação da energia interna em kJ. Tá? A variação da energia interna é a massa vezes U2 menos U1. Tá? Nós temos aqui esses valores. Tá? Dá 451 kJ. Okay? E G, o calor transferido ao sistema em kJ. A gente aplica a primeira lei, tá? Não vamos levar em conta, não tem variação de energia cinética nem potencial, tá? O Q12 vai ser o trabalho de 1 para 2, mais a variação de energia interna, né? 33,9 mais 451 kJ, que dá um calor transferido de 484,9 kJ, beleza? Então tá aí, pessoal.